Pra onde é que eu olho? Onde é que tá a câmera? A câmera tá aqui, ó. Ah, tá. Fechou. Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje, um formato um pouquinho diferente. Lá no meu Instagram eu lancei uma caixinha de perguntas para o casal responder. E hoje ele topou responder comigo. O meu marido, Leonardo Nunes. Prazer. Então hoje a gente vai responder essas perguntas que eu tenho aqui anotada, que fizeram lá no meu Instagram. Nós vamos responder aqui porque aqui dá pra gente conversar melhor, falar um pouquinho mais. Então se você está aqui e não me segue no Instagram, já vou deixar o arroba aqui na descrição. E também aproveita, curte, compartilha e já se inscreve aqui no canal. Vamos lá. A primeira pergunta, começando assim, tranquilo. Há quanto tempo vocês são casados? Vamos lá. Resumo rápido. Somos casados há 10 anos. 10 anos. Uma década. Uma década casado. Então vamos lá. Se conhecemos com 15 anos de idade. Começamos a namorar com 16, noivamos com 19, casamos com 20, tivemos filhos aos 25 anos. Estamos casados há 10 anos. Então juntos é um total de 15 anos. Isso aí. Isso. Hoje nós temos 30 anos. Nós temos a mesma idade. A mesma. 15 dias de diferença. Uma curiosidade, nós temos 15 dias de diferença. Exato. A gente quase se encontrou na maternidade. Quase. Quase. Foi ali. Próxima pergunta. Vamos lá. Qual o maior desafio que um casal pode enfrentar depois dos filhos? Já começamos agora, então. Perguntas mais profundas. Vou repetir. Qual o maior desafio que um casal pode enfrentar depois dos filhos? Tu quer começar? Não, vai lá. Eu tô te entrevistando. Não. Eu vou falar, acho que a minha perspectiva. Tá. Acho que pode falar a tua, que elas vão ser com certeza diferentes. Sim. A gente não conversou sobre nada antes. Exato. Bom, eu acho que a maior dificuldade para um casal depois dos filhos pra mim, é a comunicação. Essa é a maior dificuldade. Porque um casal que trabalha juntos, como a gente, trabalha juntos, vive juntos. Então tem a vida amorosa e profissional ao mesmo tempo. E daí, entra os filhos aí no meio. Então, as prioridades, elas mudam. E a vida também, ela continua corrida. Ela não para. A vida, ela não para pra você ter seus filhos. A vida continua. Boa. E no meio dessa correria toda, você precisa comunicar muita coisa. E pra mim, acho que no meio dessa correria toda, né, do casamento, dos filhos, do trabalho, acho que pra mim o mais difícil é a comunicação. Muito bom, profundo isso. E tu? A gente precisa comunicar melhor, então. Vamos lá. O maior desafio que um casal pode enfrentar depois dos filhos, acredito que a comunicação realmente, o que tu falou, faz muito sentido. Mas eu também, do meu lado, assim, da minha perspectiva, acho que logo depois de ter filho, né? E o primeiro, principalmente, porque é uma mudança mais drástica ali, acredito que é a gente continuar se olhando como casal. Leva um certo tempo pra gente voltar e falar, peraí, antes de sermos pais, somos um casal. Exato. Então eu acho que o maior desafio que a gente pode ter encontrado logo que nos tornamos pais, então lá, logo que a gente teve o Mateu, acho que foi isso, né? E claro, é também importante a gente falar que as prioridades naquele momento vão mudar, né? E a gente vai ter que sim abrir mão e fazer renúncias de algumas coisas no início, porque é tudo uma grande novidade, né? Tu precisa manter um ser humaninho vivo. Exato. Então, é importante também que os dois estejam com a comunicação muito clara. Bem alinhada pra saber o que fazer nesse momento, né? Eu lembro que logo, quando eu tava grávida ainda do primeiro, a gente conversou muito sobre isso, né? Como seria a nossa dinâmica depois que o Mateu nascesse. Eu lembro que foi muito boa, foi muito leve. Muito a gente não teve... O primeiro filho, nossa, foi relax demais. Foi uma experiência muito boa, assim. A gente teve filho longe, acho que no meio. Teve filho longe das famílias, da família, né? Então, a gente foi pais solos, praticamente, né? Sem rede de apoio, né? Sem rede de apoio. Então, era nós e nós. Então, quando a gente teve um Mateu, se a gente não tivesse preparado antes e ter conversas antes e alinhado comunicações antes daquilo ali acontecer, porque quando chega a criança, chega um mundo novo que tu não conhece. E se tu não tá preparado pra isso, cara, vai dar problema. E uma dica que eu sempre dou pros casais, eu falo muito. Quando a gente tá no namoro, tu começa a ser um pouco menos egoísta, né? Eu tô falando de egoísmo. Tu começa a pensar um pouco mais no outro. Quando tu te casa, tu fica bem menos egoísta. E quando chegam os filhos, o resto de egoísmo que tinha no teu coração, ele acaba.
ele acaba completamente. Então, se você tem problema em pensar no próximo, pensar no outro, e se realmente se doar pela família, pela sua esposa... Tenha filhos. Tenha filhos. Próxima pergunta. Vamos lá. Como não tornar filhos o centro de tudo? Essa eu achei muito boa. Essa é boa? Posso ir falando enquanto Pode. eu penso? Eu tinha muito esse medo, né, de tornar os nossos filhos o centro da nossa casa e tudo ser baseado e rodeado sobre eles, né, e acabar crescendo seres humanos aí um pouco disfuncionais. Mas eu lembro que e assim, eu não falo, a gente não tá falando aqui de um lugar de perfeição e nem de que, uau, façam o que a gente faz, né? Eu acho que cada família tem a sua dinâmica, tem que entender o que faz sentido pra vocês. Isso é muito importante ser falado. Exato. Mas algumas coisas que a gente sempre conversou e alinhou do lado de cá, internamente na nossa família, o centro da nossa casa é Jesus. Então, tudo é baseado no que Jesus tem para nossa família. Exato. Então, a gente não acredita também que o Senhor, né, nos propôs algo como casal apenas, mas também que o Senhor quer algo da nossa família. E a nossa família inclui os nossos filhos. Então, os nossos filhos estão nos nossos planos de absolutamente tudo. Para onde a gente vai, eles vão junto. Se a gente precisa liderar pessoas, eles estão com a gente. Se a gente precisa ir num velório, eles estão com a gente. Se a gente precisa fazer um retiro de adolescentes, eles estão com a gente. Porque nós acreditamos que, de fato, eles fazem parte disso. E isso nos ajuda a alinhar o nosso coração para justamente não deixar eles no centro. Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho meu filho. Eu tenho que deixar de fazer tal coisa porque eu tenho meu filho. É claro que dentro de uma rotina, dentro de primeiros meses de um bebê, você vai precisar deixar de fazer algumas coisas. É óbvio, né? Por uma questão de cuidado, enfim, de demandas que um recém-nascido surge. Mas aqui eu já tô falando de um lugar onde os seus filhos já cresceram um pouquinho. E, né, já estão numa fase mais de educação, digamos assim. Já não é mais aqueles primeiros cuidados com o bebê. Então, de fato, é sempre alinhar o coração de vocês como casal. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? E incluir os filhos de vocês nisso, porque eles fazem parte daquilo que o Senhor colocou na vida de vocês. É muito importante que os filhos de vocês vejam vocês servindo a igreja, trabalhando, tendo vida como um casal. Exato. Porque isso vai ser um exemplo que eles vão carregar pra vida toda. Exato. A gente tem que fazer a nossa família, no caso nossos filhos, amar a família. E a nossa família amar Deus. Eu acho que quando a gente consegue entender isso e fazer os nossos filhos entender, cara, olha o que a nossa família faz. Ela serve a Deus em todos os momentos. A nossa casa, ela tá disponível e tá com o coração aberto para amar pessoas. E essa acho que foi uma oração perigosa que a gente fez. Bem perigosa. Desde o dia 1. Que, Deus, a nossa família tá aqui. Por enquanto é só nós. Mas quando os nossos filhos estiverem aqui, a gente tá disponível. Não importa para onde, não importa como, não importa quanto custe, o que vai nos doer, mas a nossa família está disponível para servir. E quando a gente realmente se joga de cabeça nisso, e hoje a gente vê em 5 anos que a gente se jogou de cabeça nisso, desde que a gente saiu da nossa cidade natal, vamos dizer assim, para viver tudo aquilo que o Senhor tinha nos tá chamando ainda para viver, cara, saiu só eu e tu. E no meio dessa jornada, nasceu 2 crianças. E para quem não sabe um pouquinho da nossa história, nossos filhos nasceram dentro de uma sala de oração, praticamente. Lambendo... É que essa já é um pouco da próxima pergunta. Então eu já vou fazer e a gente continua contando a história, beleza? A próxima pergunta é: quando decidiram que vocês iriam seguir uma vida ministerial? Eu acho que agora tu falou, né, de um contexto que os nossos filhos nasceram dentro de uma sala de oração. Quase que literalmente. Então agora continua contando um pouquinho da nossa história. E me perdi agora. Raciocínio. Que os nossos filhos... Isso, nasceram de uma sala de oração. Então, quando a gente mostra pra eles onde eles nasceram, o propósito da nossa família, quem é Jesus, e faz eles entender na cabecinha deles, com o entendimento deles, que a nossa família ama Jesus e serve com tudo que a gente tem a Jesus, cara, fica tudo bem mais leve. Fica tudo mais leve. Os nossos filhos hoje, cara, se a gente não vai na igreja, não vai fazer alguma atividade, eles perguntam, o que aconteceu? Por quê? Não, vamos lá, vamos pra igreja. Então eles estão sempre inseridos na rotina e sempre viveram a rotina ministerial junto com a gente. E isso
É muito bom para alinhar o nosso coração também, porque é uma logística gigante para isso acontecer. Sim. E graças a Deus pela tua vida, porque tu é uma ótima... Boa logística. Boa em logística, porque sem logística não tem como isso acontecer. E isso nos amadurece como pais. Uhum. Então deixa a casca grossa, né? A casca, ela vai ficando cada vez mais grossa. E para você que quer crescer, cara, a casca precisa ficar grossa. Uhum. Pais, casca grossa, filhos, casca grossa. Não vai ser um filho mimizento. Então, isso é uma coisa muito boa de se falar. E pra gente não perder essa direção. Uhum. Nunca. Muito bom. E quando foi, então, que tu falou, né, que há 5 anos a gente saiu da nossa cidade natal pra viver, então, de uma forma mais intensa o ministério, né? A gente, desde que a gente casou, antes da gente casar, nós já éramos bem envolvidos com a igreja, a gente já servia as nossas igrejas locais, a gente era de igrejas diferentes, mas depois que a gente casou, a gente entendeu, de fato, que essa seria a nossa vida, né? Gastar ela para a igreja, né? Para o ministério, digamos assim. Como que foi que a gente decidiu seguir nisso? Eu acho que não teve uma conversa de decidir as coisas. A gente só sabia que isso ia ser natural, que ia acontecer, né? A gente estava disponível para que isso acontecesse. E acho que a nossa história, nossa jornada, ela começou lá em 2018. Foi onde tudo começou a acontecer, onde Deus começou a sinalizar no nosso coração o que seria dali pra frente, pra onde a gente iria, o propósito da nossa família. Né? Isso, nós tínhamos em 2018 3 anos de casados. O propósito da nossa família, o que a gente iria fazer, pra onde a gente tinha que ir, os passos que a gente tinha que tomar. E ali começou a nossa jornada de realmente se jogar de cabeça naquilo que o Senhor tinha nos pedido, sem medo nenhum. Sem dó, sem piedade. Na verdade, com um pouquinho de medo, mas com bastante coragem. Coragem. O medo, ele continua até hoje. É isso. Mas é algo que o medo, ele não pode nos parar. Em 2018 foi onde tudo começou a acontecer, Deus começou a apontar os caminhos. E em 2020 a gente saiu da nossa cidade natal, Porto Alegre, e foi pra Florianópolis. A gente ficou 4 anos e meio. 4 anos? 4 anos e meio. 4 anos. Na F-Hop, ficamos lá como missionários em tempo integral, vivendo a sala de oração, vivendo a igreja local. E, cara, foi um tempo maravilhoso pra gente, porque a gente dependia do Senhor pra tudo. Desde o nosso dinheiro, a nossa vestimenta, o nosso alimento, tudo que a gente fazia, o Senhor quem abria as portas e colocava. Então Ele cuidou da gente. E quando a gente, recém-casados, a gente conversou, quando a gente vai ter filhos? Sim. Quando? Que horas vai ser isso? Então a gente sempre combinou, 5 anos, a gente tem nosso primeiro filho e já engata o segundo um atrás do outro. Onde estávamos 5 anos depois, numa base missionária, vivendo em tempo integral, levantando nosso próprio sustento para estar ali. E a gente olhou um pro outro, e agora? Eu lembro dessa noite. Onde a gente, então, fez 5 anos de casados. O curso que a gente estava fazendo, né, na F-Hop, estava se encerrando. E tava o tempo que a gente tinha pré-determinado, assim, né? A gente sabe que o tempo e quem manda é o Senhor. Mas a gente também se organizava pra isso. Se é que vocês me entendem. Então, eu lembro que eu cheguei pra ti e falei assim, e aí? A gente tá com 5 anos de casados, a gente falou que com essa idade de casamento, né, as coisas iriam acontecer. A gente ia, de repente, parar de se cuidar, a gente ia começar a tentar ter filho, né? A gente não fazia ideia se nós iríamos demorar ou não pra engravidar, né? E eu falei pro Léo, acho que a gente precisa adiar, né, a ideia do filho. E aí tu falou assim, não, nós temos isso no nosso coração desde que nós casamos. O Senhor vai mandar no tempo certo, mas a gente vai seguir com aquilo que tá no nosso coração. E a gente tá pronto pra ter filhos. E eu, tá bom. Então a gente ali decidiu que realmente seria o tempo de começar a tentar, né? Exato. E ali foi onde tudo aconteceu. A gente teve aquela conversa. 1 semana e meia depois, eu engravidei. Tu engravidou. Descobrimos que sou bem fértil. 1 semana e meia depois a gente descobriu. E aí nasceu o primeiro. Na loucura da nossa vida que a gente estava vivendo. Estava vivendo coisas lindas com o Senhor. E ver o sustento dele. E para um coração de pai que precisa prover para sua família. Era uma loucura eu pensar, meu Deus, como vai ser pro meu filho. E a melhor parte é que quando Deus manda a criança, Ele manda também o sustento. Muito bom. Ele vai mandar o sustento. Então, pais, parem de se preocupar como vai ser. Muito bom. Apenas
preparem um caminho para a criança vir. Preparem o ambiente. O ambiente, ele precisa ser um ambiente de confiança em Deus e um ambiente de fé e sabendo que o Senhor vai prover. Por mais difícil que a situação esteja. E a gente, pais, fica muito preocupado com isso. E quando a gente começa a pensar nisso, o medo tenta nos parar. É isso mesmo. Então, cara, o medo de parar, de ter uma bênção que é uma criança, tem algo errado. Então, cara, vai lá e ó. Façam filhos. Façam filhos, porque realmente Deus sustenta. Deus isso. é quem manda. E o que faltou mais? Não, é isso. E daí agora a última pergunta pra encerrar. Depois, se vocês gostarem, a gente pode fazer uma parte 2. Isso aí. Mas a última pergunta, então, aqui. Como mantemos a chama do amor acesa? Eu sei que tu vai fazer alguma piada, então deixa eu falar primeiro. Antes do casamento, as coisas fluem de uma forma... Antes do casamento, não. Antes dos filhos. Antes do casamento não pode ter nada. Antes dos filhos, as coisas fluem de uma forma muito natural, certo? Não tem hora pra nada, tudo pode acontecer ali, né? Só vocês dois, então tá tudo certo. Depois que os filhos nascem... É um ambiente mais propício pra qualquer momento. Pra qualquer coisa. Não falo só, tipo, da questão do sexo, mas questão do... Cuidado, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Exato. Do beijinho, do pra dormir até mais tarde. Pra, tipo assim, vamos agora, não importa a hora. Tipo, vamos agora no restaurante. Sair. Vamos, né? Sair pra correr de noite. Exato. Então, antes dos filhos, é tudo muito natural. Porque existe uma dinâmica só de vocês dois. Toparem a fazer aquela atividade juntos. E até mesmo terem tempo juntos como casal. Exato. Mas, depois que os filhos nascem, exige muito mais intencionalidade. Até mesmo para ter conversas. Se você não ter intencionalidade em conversar, a rotina com os filhos e os próprios filhos, eles vão engolir o teu tempo. Então, a gente precisa ser intencional em ter momentos para conversar e também para sair e também para ter tempo de casal. Então, assim, exige muito mais intencionalidade para tudo, inclusive para fazer coisas que mantenham o relacionamento de vocês com a... Como é que é a pergunta ali? Com a chama do amor acesa. Então, precisa ser intencional. Precisa, em certos momentos, tem que até marcar. Tipo assim, tal dia nós vamos jantar, marcar na agenda. A gente vai fazer um jantar romântico, a gente depois vai assistir uma série juntos, a gente vai namorar depois. Porque senão, acaba entrando na rotina mesmo, né? Muito. E eu acho que são pequenas atitudes também durante o dia, no dia a dia, que vai mantendo a chama acesa, né? Uma comunicação, uma demonstração de amor ao longo do dia. E não só esperar para demonstrar amor à noite, por exemplo. Depois que as crianças dormem. Mas durante o dia ir plantando coisas que vão fazendo... Pra colher depois. A chama de vocês continuar acesa, né? Não dá pra ela estar completamente apagada e do nada vou acender aqui. Mas manter ela acesa dá muito mais trabalho. Sim. Mas é muito mais recompensador. Cultivar algo dá muito mais trabalho. Exato. E cultivar a questão do casamento. Um casal que não tá com um casamento bom, a família não vai bem, os filhos não vão bem, os filhos percebem, o ambiente da casa muda completamente. E, cara, é muito fácil para as coisas irem ralo abaixo muito rápido. Então, o momento que a gente começa a cultivar os detalhes, cultivar a conversa, cultivar o tempo de qualidade, o carinho, namorar. Tipo, cara, tá no carro lá um dia, indo pra casa cansado. Pô... Aquele chameguinho no carro. E às vezes tu tá tão na corrida e tá tão cansado que às vezes, nossa, quando eu era namorado, nossa, ela fazia um carinhozinho aqui em mim, eu quase dormia quando tava dirigindo. E agora, quando tá filho, tá os dois assim, ó. Morto. Ou até mesmo nos tempos de hoje, às vezes o casal tá sentado no sofá, mas tá os dois, cada um no seu Instagram. Né? Tipo assim, ali rolando o feed, e era um tempo que poderia estar tendo conversas mais intencionais, tá trocando um carinho. Então eu acredito que manter a chama acesa é saber que precisa cultivar ao longo do dia pequenas coisas que vão tornar aquilo prazeroso. Isso, e isso também é muito importante da visão dos filhos para os pais. Ver como os dois se tratam em casa, de forma carinhosa. E isso, eu tenho 2 meninos. Então, pra mim, é extremamente importante ensinar 2 meninos a como se trata uma mulher. Cara, no dia a dia, a gente tem que cuidar das atitudes. O carinho que eu vou demonstrar, ele também precisa ter um tipo de cuidado. Então, isso é muito importante, esses detalhes do dia a dia acontecer, porque meus filhos vão estar olhando isso.
meus filhos vão estar vendo, tá, deixa eu ver como é que o meu pai trata a minha mãe. Isso. Porque automaticamente eles vão replicar. Eles já fazem isso, né? Uhum. Isso. Então é algo muito importante. Os detalhes, eles não fazem diferença só pro casal, mas sim pro contexto todo da família. Muito bom. Gera um ensinamento. Eu acho que é isso aí. O vídeo já ficou super longo. Sim, e a gente falou que era um vídeo curto. Né? É o primeiro, né? Então, isso. A gente tá meio ainda tenso. Mas aprendendo tá rolando, aqui. Rolou. Uhum. Bom, gente, é isso. Nós vamos encerrar, então, porque o vídeo realmente já tá muito longo. Mas se você gostou, não esquece, compartilha com algum casal que não tem filhos ou com algum casal que já tem filhos, pra alguma amiga que tá grávida. Se inscreve aqui no canal. E lembrando também que se você não me segue lá no Instagram, também segue lá. O meu marido tem um perfil completamente profissional e low profile ao mesmo tempo. Então... Isso é boa, né? Então segue só eu mesmo. É isso aí. É isso, até o próximo vídeo. Não sabemos quando virá o segundo. Mas, se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários pra gente saber. Se vocês têm mais perguntas, podem mandar aqui pra nós também. É isso, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.